Boa tarde a todos. Como já falaram, eu sou Léo Queirolo, sou gerente de contratos da área de saneamento e meio ambiente. Nós vamos apresentar aqui a Sondotécnica. É uma empresa que tem mais de 70 anos, fundada no Rio de Janeiro, e que atua em engenharia consultiva. Hoje nós estamos trazendo aqui uma área que foi implementada há poucos anos, que foi o Tech Lab, que é o hub de inovação, onde a Heloísa ela é a arquiteta que desenvolve tudo isso. E chegamos aqui à apresentação do Orion, que é o uso da inteligência artificial para as questões de segurança em obras de saneamento. O que acontece? Hoje em dia, acho que todo mundo sabe, nós temos aí uma dificuldade muito grande de conseguir mão de obra especializada, qualificada, para as questões de acompanhamento de segurança em obras de infraestrutura, principalmente nas obras lineares, onde a gente tem aí uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais suficientes para acompanhar nesse desenvolvimento tão grande que tem, por conta do marco do saneamento, atingir aí os objetivos e as metas. Tem gerado contratos grandes e as empreiteiras têm grande desenvolvimento de frentes simultâneas. Então, com essa dificuldade de mão de obra, nós tivemos o desafio de buscar uma forma de gerenciar essas obras com o uso de inteligência artificial. Aqui nas grandes cidades, pequeno vídeo de como funciona. E em diferentes locais acontecem todos os dias e precisam de fiscalização constante. A Sondotécnica desenvolveu o Orion, o primeiro sistema inteligente de monitoramento remoto para obras. Câmeras, sensores e inteligência artificial em tempo real. O Orion identifica automaticamente riscos, como a ausência de EPI, e dispara alertas imediatos. Quando o risco aparece, o Orion age. Comunicação direta com o campo e ação preventiva imediata. Conectado a centros de controles que gerenciam dezenas ou centenas de frentes de obra ao mesmo tempo. Além da redução de custos de fiscalização de obra, os sistemas de monitoramento agora são ágeis e seguros. No final do dia, um funcionário ele entrou numa vala com cerca de 2 metros de profundidade e a vala estava sem escoramento. O Orion identificou a situação e emitiu um alerta imediato. A equipe foi orientada, o trabalhador retirado da área e a área foi isolada. Na prática, isso evitou um acidente. Orion, a nova era do monitoramento inteligente já começou. Fale com a Sondotécnica. Vamos juntos transformar sua operação com tecnologia, mobilidade e inteligência. Esse é o Orion, né? É o primeiro sistema inteligente de monitoramento para obras em tempo real. Ele é uma unidade autônoma, tem sensores, tem câmeras. Eles fazem a transmissão em tempo real para o centro de controle operacional. Nesse centro fica um técnico ou engenheiro de segurança que recebe todas as imagens e recebe alertas também, emitidos pela própria inteligência artificial. Esses alertas eles vêm como na forma de um pop-up que entra na tela do CCO e permite que o técnico ou engenheiro acione diretamente a frente de obra através de um intercomunicador, como vocês viram ali, tem uma sirene. O encarregado do local dos serviços atende esse interfone e é comunicado a ele qual é o problema que está sendo identificado, pedindo a correção. Além disso, como todas as imagens são gravadas em nuvem, a gente tem geração de relatórios para fazer a gestão de indicadores em tempo real, indicando se a executora do serviço está melhorando os seus indicadores, está piorando e podendo fazer correções durante aí o desenvolvimento dessas várias frentes de obra. Isso ajuda a prevenir os acidentes, que
principalmente nós estamos atuando no litoral norte, no gerenciamento para a Sabesp. Houve ocorrência de acidentes fatais, inclusive, e a meta da Sabesp é tolerância zero para acidentes. Então, isso aqui é uma ferramenta que veio para tentar buscar essa meta, até porque também supre a falta dos fiscais, que com essas frentes simultâneas a gente tem muita dificuldade, dependendo da localidade, é praticamente impossível você conseguir profissionais qualificados. Agiliza a fiscalização sem atrasar o ritmo da obra, permite acesso através de aplicativo aos regulamentos da operação, né, aos procedimentos de execução dos serviços e reduz os custos, porque com um engenheiro no centro de controle operacional, eu consigo ver diversas frentes através da tela do CCO. Então, hoje nós estamos implantando isso para obras lineares, que são assentamento de redes de água e de esgoto, e também em obras pontuais, aí a gente não usa o Orion, mas usa câmeras estrategicamente localizadas nas frentes de serviço, que enviam essas imagens para o centro de controle, emitindo esses alertas automáticos. Essa unidade autônoma, ela tem bateria, ela tem conexão com a internet, e percorre distâncias que forem necessárias para poder ser distribuído nas várias frentes ao mesmo tempo. Acho que aqui... Como o Léo falou, a gente tem usado inteligência artificial, a gente usou alguns itens de inteligência artificial, como reconhecimento de EPIs, capacete e uniforme. Isso já tem tem sido feito soluções de mercado, principalmente para chão de fábrica. Mas quando a gente coloca na obra, isso precisa ser adaptado à obra, porque às vezes um capacete laranja, ele confunde com o solo. Então você tem que ter treinamentos extras para que isso se adeque à realidade de uma obra linear. Aqui, mais uma vez, como o Léo falou, todos esses alertas de IA, eles geram um pop-up, você consegue ver a foto com ou sem as marcações de IA, você vê, e isso, o mais importante, é você ter ética na aplicação da IA. Você sempre ter uma confirmação humana se aquela IA fez uma leitura adequada ou não. Porque todo mundo aqui que já usou ChatGPT uma vez na vida, ou outras IAs, já viu a IA alucinando, já viu a IA errando. Então, a gente ainda é imprescindível a gente ter esse controle humano nas frentes de obra. E aqui, o grande diferencial do projeto é que, além das câmeras RGB, a gente está usando câmeras LiDARs, câmeras 3D. E essas câmeras 3D, a gente está automatizando o processo de medição, porque o nosso ponto mais delicado na questão da segurança do trabalho no canteiro de obras é justamente a profundidade da vala. Então, a partir do momento que ela atinge 1,20 m, ela pode colapsar e enterrar o funcionário que está lá dentro. Então, nesses casos, é necessário colocar o blindado, né, a estrutura para estabilizar o terreno antes do ingresso dos funcionários, né, dos operários, e a câmera 3D, a gente consegue fazer essas medições de forma automatizada. Então, a gente tem está trabalhando nisso, né, já tem evolução bem interessante. Ele traça uma paralela ao chão e a cada 1 hora ele mede a profundidade dessas valas para ver se elas atingiram 1,20 m e para ver se, uma vez atingido 1,20 m, se elas estão com essa segurança sendo feita, se elas estão com essa questão do blindado sendo colocado. É bem desafiador aplicar a inteligência artificial na nuvem de pontos, né? Então, esse acho que é o grande diferencial em relação a outras leituras que têm sido feitas com IA. E aqui na sequência, como que gera, como se fosse o que a gente chama de slices, os cortes, mostrando a profundidade. Então, você primeiro tem que reconhecer, né, treinar a IA o que é uma vala, o que é um buraco no canteiro, para depois ele traçar como se fosse um corte, e a partir desse corte você ter um perfil e fazer a medição da profundidade efetiva. E além das questões da câmera RGB e do LiDAR, nós estamos também usando sensores. Então, a gente tem colocado alguns cones, que são os locais de amarração, né? Então, para você ter um referencial. E, a partir desses sensores, você pode colocar sensores nos operários, nos capacetes, para você não ter ponto cego na obra. Porque acontece, a gente coloca a câmera a 2,80 m, 3 metros, mas
passa alguém na frente, ou dependendo do ângulo, você não enxerga toda a obra. Com o sensor, você sabe onde está todo mundo em tempo real no local. E, por fim, o Orion, mais do que o nosso carrinho, o nosso robozinho, que a gente chama, é um sistema, porque todas essas informações elas vão para um banco de dados espacial e elas servem para alimentar dashboards. Então, a gente tem um WebGIS. Nesse WebGIS, a gente tem a localização em tempo real de todos os Orions. Então, você vê o Orion 8, onde está, o Orion 9, o Orion 10. Eu fiz questão de abrir o Orion, que está mais lá em cima, numa região periférica, que quase não tem internet, para mostrar que o sistema é 100% autônomo. E, a partir dali, você consegue acessar aos vídeos em tempo real. Aí, eu peguei um horário que estava sem os funcionários, que era a hora do almoço, mas aparece também no nosso sistema dados globais do contrato. Ano passado, aqui no Inova Infra, nós mostramos o Sondovil, que era o nosso sistema de gestão de obras. Então, agora a gente está integrando a IA e imagens de câmera em tempo real no nosso sistema de gestão. Então, é um avanço do que nós estamos fazendo. E aqui a gente consegue filtrar todos os alertas que foram enviados. Então, eu posso filtrar, todas as vezes que um pedestre entrou no canteiro de obras, ou me mostre todos os eventos que ocorreram na rua X. A gente consegue fazer filtros, e aqui um dashboard ainda, que agora a gente está integrando melhor, então você consegue ver também por contratada, qual foi a contratada que teve mais eventos, aonde está a geolocalização de cada um desses eventos. Então, e isso a gente consegue fazer uma filtragem desses alertas e ter todos esses dados organizados de forma estratégica. Aí, agora, se quer concluir, Léo? Se me deixarem, porque o tempo já estourou. Mas para quem que é o Orion, né? Então, é para infraestrutura urbana, pode ser aplicado em rodovia também, obras lineares e corredores logísticos, construção e gestão de edificações, operações de campo dinâmicas e distribuídas. As diferenciais dele que é um sistema modular escalável, a IA especializada em obras de infraestrutura, é adaptável ao tipo de obra e operação, tem total controle via app, prevenção inteligente com alertas imediatos, unidades autônomas de alta mobilidade, e ele é 100% remoto em tempo integral. Então, agradeço a todos e ficamos à disposição aí para perguntas.